Jesus called the 12 and said, "If anyone wants to be first, he must be the very last." Ainda existe esperança para o cristianismo no Reino Unido. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Porque muitos no Reino Unido têm perdido a fé no cristianismo tradicional e optado por religiões as quais não comungam dos princípios da fé cristã? Nos últimos anos, a Igreja Estatal Inglesa tem perdido o maior número de membros. Curiosamente, aqueles entre 18 e 24 anos têm merecido uma atenção especial. Aonde está a fonte do problema e como podemos iniciar seu processo de correção? Como o cristianismo, o qual teve e ainda tem uma grande relevância no Reino Unido, pode continuar a impactar vidas e transformar toda uma geração? Pesquisas mais recentes do Reino Unido, do ano de 2016, apontam um crescimento superior a mais da metade da população inglesa que se considera sem religião. Como se pode ver no gráfico, nem mesmo o islamismo, a religião que mais cresce no Reino Unido, superou o aumento no número de ateístas no mesmo período. Nos últimos anos, 1 em cada 5 pessoas, ou 22% da população adulta inglesa, participavam de algum tipo de culto religioso, e 71% deles admitiam não aderirem a nenhuma religião específica. Entre os jovens de 18 a 24 anos, apenas 3% deles afirmavam ser membros da Igreja Estatal Inglesa. Já em 2016, apenas 15% permanecia fiel à instituição religiosa, uma queda de mais da metade dos seus fiéis, muitos dos quais migraram para o grupo dos sem religião, somando mais da metade de toda a população. Ainda, nesta mesma pesquisa de 2016, 41% se identificava como cristãos, e apenas 6%, ou 1 em cada 20 pessoas, dizia não ser cristão, destes incluindo hindus, muçulmanos ou budistas. Isto demonstra que o cristianismo não sofreu uma perda muito significativa em relação a outras religiões. Porém, o decréscimo mais marcante foi sem sombra de dúvida entre os jovens, principalmente em idade de ingresso na faculdade. As igrejas inglesas são constituídas na sua maioria por idosos, sem nenhuma perspectiva de avanço, como mostra o gráfico. 71% dos jovens entre 18 e 24 anos confessam não ter uma religião, enquanto entre os idosos este número cai para apenas 27%. A pergunta é: o que estaria por trás desta dinâmica? Se pensarmos que o Reino Unido teve um papel importante na Reforma Protestante e na proclamação da fé cristã por todo o mundo e hoje se encontra nesta situação, é realmente lamentável. Humanistas afirmam que o problema está na forma como as pessoas têm sido abordadas. O Evangelho deve ser mais palatável, moldado às necessidades do homem para com Deus, e não um livro de regras pré-estabelecidas por um ser supremo tirano. Ou seja, o deísmo volta à moda. Deus existe, mas ele não influencia nas minhas decisões. Nós ditamos nossas próprias regras. O fato de as pessoas optarem por não se identificar com uma religião específica não significa que elas não buscam o espiritual ou o transcendental. Muitos, uma vez cristãos, hoje abraçam religiões asiáticas, espiritismo, ocultismo e até mesmo o islamismo. Aonde a igreja inglesa perdeu o contato com este grupo entre 18 e 24 anos? Humanistas afirmam que a igreja não é mais relevante na vida dos jovens e que ela não os compreende. Muitos escândalos sexuais, pedofilia, sexismo, misoginia e muitas outras razões agravam ainda mais a situação. A igreja sempre enfrentou estes mesmos problemas e vem se mostrando vencedora. O que nós temos visto hoje em dia é um rápido crescimento na descristianização da igreja, principalmente entre os jovens. A flexibilidade da fé tem gerado igrejas elásticas e totalmente voltadas aos anseios do homem pecador.
A Bíblia nos comanda a pregarmos o Evangelho a toda criatura. Jesus, antes de ser assunto aos céus, nos ordena a irmos e fazermos discípulos de todas as nações. Ainda existe esperança para o cristianismo no Reino Unido, inclusive para os jovens, o grupo mais afetado. Porém, não podemos baixar a guarda. Devemos voltar nossos olhos para a família cristã, em especial as crianças, as quais serão os futuros jovens. O Evangelho deve ser incutido na vida de nossos filhos desde a tenra idade e discipulá-los até que eles estejam prontos, não somente para enfrentar o pós-cristianismo e o secularismo europeus, como também fazerem novos discípulos. Se queremos salvar nossa juventude, temos que iniciar em nossos próprios lares, começando por nossas crianças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te.